Mas antes a gente traz nosso espião estatístico com alguma análise para a gente debater sobre a característica e os números de Dorival Júnior, novo técnico rubro-negro. Essa não vai ser a primeira passagem de Dorival Júnior como técnico do Flamengo. Em 2012, ele assumiu o rubro-negro no meio do Campeonato Brasileiro, quando a equipe estava em 10º lugar e terminou uma posição abaixo. Foi demitido em março de 2013, sem chegar a um acordo salarial com a diretoria e conquistando pouco mais da metade dos pontos que disputou. O melhor aproveitamento de Dorival nos últimos 10 anos foi em outro carioca, o Vasco. O treinador ficou quase um ano na equipe e conquistou o título da Série B em 2009. Dorival não chegou a um acordo com a diretoria e deixou o Vasco no fim da temporada. Em 2010, o treinador assumiu o Santos e conquistou 2 títulos, o do Campeonato Paulista e a inédita Copa do Brasil. Mas um desentendimento com o Neymar custou caro. A diretoria santista não gostou da postura do técnico, que depois de brigar com o craque, manteve o atacante afastado na partida seguinte. Dorival foi demitido depois de 61 jogos. Dorival também foi bem no Internacional. Assumiu a equipe em agosto de 2011, conquistou a Recopa Sul-Americana sobre o Independiente e o título gaúcho no ano seguinte. Mas foi demitido em julho de 2012, depois de um começo ruim no Brasileiro. Em aproveitamento, a pior passagem de Dorival foi no Palmeiras, em 2014. Em 20 jogos, a equipe teve um desempenho muito fraco. O último trabalho dele também foi em uma equipe paulista. No São Paulo, o treinador fez uma campanha de recuperação no Brasileiro de 2017, mas foi demitido depois de uma sequência ruim no Paulista desse ano. Tá aí, um pouquinho da carreira do Dorival, e agora a gente mais ou menos pegou o espião e jogou em barrinhas para fazer esse gráfico. São números do aproveitamento e do período da passagem do Dorival por todos esses clubes. Alguns muito bons o aproveitamento, por exemplo, no Vasco é muito alto, mas é importante lembrar que era o Campeonato Brasileiro da Série B. E ele ficou um ano, né, quase. São 350 dias. 351 dias. No São Paulo, por exemplo, foi um momento de desmanche. Foi um momento muitíssimo turbulento no São Paulo, no início de temporada, agora em 2018. E ele pedia a chegada de alguns jogadores que depois que chegaram, realmente o São Paulo melhorou. Tem muito claro do Aguirre, que faz um trabalho excelente no São Paulo, mas o Dorival não teve as ferramentas que ele precisava também, falando em defesa do Dorival. No Santos, a passagem anterior está aqui atrás, também 65% em 2010. A questão do Neymar foi decisiva na saída dele. Era um aproveitamento bom, em desempenho, em títulos, como a Copa do Brasil, que o Santos não tinha conquistado ainda. Mas aquele problema que ele teve com o Neymar. Mas vale dizer que o relacionamento dele com o Neymar é muito bom, né? Ele só fala bem do Neymar sempre, eles sempre se deram muito bem. Tiveram um episódio pontual, que era a final do Paulista, né? Era fase final do Campeonato Paulista. Foi isso? Teve um lance que quem ia cobrar o pênalti era outro jogador, o Dorival determinou que era outro atleta, aí o Neymar quis cobrar, teve um problema ali, um atrito, e aí a questão do René Simões, estamos criando um monstro e tal. Onde mais que vale destaque? A situação do Palmeiras, por exemplo, Ana, pode ser comparada a esse momento em que ele assume o Flamengo, por ser final de temporada? Por isso, né? O Palmeiras estava numa situação muito ruim, assim, estava brigando com o rebaixamento, tinha voltado para a Série A, né? Tinha que dar algumas respostas. Foi o primeiro ano da gestão do Paulo Nobre e foi quando justamente o Paulo Nobre percebeu que o caminho que ele estava dando para o Palmeiras naquela ocasião não era boa, né? E aí chega o Dorival, ele ajuda ali o Palmeiras a escapar do rebaixamento, mas o time não tinha nem a cara, assim, né? Não podia falar nem que tinha a cara de Dorival. E ele não permanece. Chega o Alexandre Matos e ele não permanece. Grafite, são números, em geral, bons. Mas é uma média de Barbieri, né? Não tem média muito superior de Barbieri, não. Com exceção ali do Vasco. Com exceção do Vasco ali, o Fluminense, é uma média muito Barbieri, né? Santos. A passagem anterior dele do Flamengo teve uma questão salarial, né? Foi o início da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que é o atual presidente, e ele entendia que o salário era muito alto do Dorival, e ele queria arrumar as contas do Flamengo. Foi um trabalho que foi bem feito no Flamengo, mas isso aí foi para a justiça também, ficou uma dívida que até hoje o Dorival recebia ainda parcelado o pagamento que o Flamengo devia. É uma questão que continua e de repente até entrou nesse acordo, né? Grafite, você vê, não estou dizendo que entrou porque eu não sei detalhes da contratação financeira,
mas a gente vê muito acontecer no futebol, a gente tinha uma dívida com você, vamos pagar um pouquinho aqui, aproveita, né? Porque essas dívidas se arrastam por muito tempo. Muitos clubes do futebol brasileiro estão pagando o atual treinador e pagando outros aí por fora. Pagam 2, 3 ao mesmo tempo. Por ações, por negociações, por ter mandado embora. Os números do Dorival aí, com exceção do Vasco e do Palmeiras aí, são todos acima de 50%, né? Eu acho que o que se destaca mais mesmo é o Vasco, né? E as 2 passagens pelo Santos também, acima de 60%. O Internacional também. É um grande treinador, tem um perfil muito bom. Eu acho que... Você trabalhou com ele, não? Eu não cheguei a trabalhar com ele, não, mas só ouço, já ouvi muitas coisas positivas a respeito dele.